Só para vocês entenderem. Espera aí. Bom, a gente vai tendo uma base. 58 minutos, 1 hora, 2 horas, 1 hora, 4 horas, porque acabou a energia na hora dessa prova dessa pessoa. Esses meninos que demorou 4 horas é porque a energia foi o primeiro dia da segunda. Aí você vai indo, né? Aí. Não estou mostrando os nomes, porque é questão de ética, ok? Não vou mostrar os nomes por questão de ética. Ai, tá tão difícil de achar, cadê? Vocês estão vendo aqui onde tem as horas, ó? Professora, não tá apresentando, Tá não? Ou é só apresentando, pra não. mim? Meu Deus, ninguém me conta um trem desse, vocês deixam eu aqui com essa cara. Daí, eu jurando que tava apresentando e eu tô aqui passando uns negocinhos. Ai, ai. Vocês me ajudam? O negócio tá ruim. Eu ia falar, e a senhora falou assim, não tô mostrando o nome por questão de ética, fiada. É porque ela não colocou, porque Só não deu. Era só o nome, vamos lá. Vocês estão vendo aqui as horas? Então, aqui tá 1 hora, 2 horas, né? Tem aqui quanto tempo cada pessoa demorou. Ah, não, são 5 páginas. Vou tentar mais nessa aqui. Aí eu não estou mostrando o nome dos alunos por essa questão. Deixa eu ver se está nessa. Esse aqui fez 38 minutos, 28 minutos. Ó, 28 minutos ele acertou tudinho, ó. Pensa? minutos. Fez junto com o amiguinho lá de cima, porque é rara mesma. Não achei não, gente, mas tem mais umas 10 páginas aqui. Mas só para vocês entenderem, tá? Só para vocês entenderem o esquema. Então, assim, é bom que vocês comecem a pensar, né? O que vocês vão estudar. Não pense que vocês estão... Oi. Essa não lançou as notas de todo mundo ainda não, né? Não. Como eu expliquei agorinha, eu não consegui corrigir todas as alternativas de vocês, e eu mostro a nota para vocês, o feedback, depois que eu faço a vista de prova hoje. Por que depois da vista de prova? Porque se tiver que a gente cancelar alguma questão, se tiver que fazer alguma correção, a gente faz hoje, né? Se eu mostro sua nota antes, aí depois você vai falar assim, mas minha nota estava maior ou estava menor, certo? Entendi. Normalmente tem gente que briga, né? Porque a nota estava maior, porque quando está menor ninguém briga. Aí, assim que eu abrir, eu vou avisar para vocês no grupo, eu vou falar para vocês assim, pessoal, abriu o feedback. Aí eu vou abrir de manhã e fecha à noite. Então, você tem o dia para olhar a sua prova, que na hora que eu fechar, eu não abro ela de novo. Combinado? Beleza. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui a questão número 1 e vou passando. Só para lembrar, a 1 que eu vou mostrar é de uma pessoa. É um colega. Vai ver essa 1 dele, é a 8 sua, é a 7. Então, prestem atenção na escrita. Aí eu falo para vocês assim, a resposta correta é a C, mas é a C desse colega. Então, vocês têm que dar uma olhadinha na resposta para ver qual era a sua letra. Combinado? Certinho? E aí, lembra que se eu tiver com a prova aberta aqui, eu não vejo vocês. Então, vocês têm que abrir o áudio e me perguntar. Aí eu vou ficar perguntando para vocês, e aí, vocês acertaram essa? Vocês escrevem para mim no chat, tá bom? Para a gente ver quais são as dúvidas. Eu vou mostrar para vocês o que estava errado em cada alternativa. Do colega, essa aqui foi a primeira questão, né?
Vamos lá. A função primária do testículo é a formação dos espermatozoides, denominada espermatogênese. Esse processo é contínuo, tendo início na puberdade e encerrando apenas no fim da vida do homem. A espermatogênese é didaticamente dividida entre estágios: produção das células germinativas, diferenciação funcional para fertilização e diferenciação estrutural, que torna os gametas móveis. No processo de espermatogênese humana, verifique o processo a seguir. Deixa eu só mostrar para vocês uma coisa. Se vocês abrissem um desse aqui, que é o que está no slide, né? Ele fala sobre cada uma das fases, ele fala qual é 2N, ele fala qual é N. 2N é 46, como eu expliquei para vocês, e N é 23. Qualquer desenho, esse aqui está no slide de vocês, por isso que eu abri agora. Vamos entender a questão? O 2 está aqui, o 3 está aqui, o 4 está aqui, o 5 está aqui na espermátide e o 6 está no espermatozoide. Tá assim. 3, esse aqui, representa um espermatócito secundário com 23 cromossomos. Lembra que o que vem aqui, ó, até ocorrer a meiose, todos eles são 46 cromossomos, ó. Ele está aqui, ó. 46 cromossomos. Só depois que o espermatócito 1 sofre meiose que ele vira 23, né? Então, ele é 46 cromossomos. Por isso, está errado. Aqui está falando que ele tinha 23 cromossomos. Coisa? Com a Suzane, que estão com o áudio ligado? Desculpa, abriu sem querer. Não, estou só perguntando se vocês querem fazer alguma pergunta. Não? Se tiver, perguntem, tá? Aí, chegamos aqui. 6. Número 6 aqui, que é o espermatozoide, ó. Representa um espermatozoide com 46 cromossomos. Vocês lembram que eu falei 1 milhão de vezes que espermatozoide tem 23, que junta com o óvulo 23 para formar uma célula ovo que é 46. Se a gente olhar no desenho, ó, espermatozoide é N, né? Que a gente falou que cada vez que ele aparece N, ele é 23 cromossomos. Então, olhando aqui no desenho, 6, ele não pode ter 46 cromossomos, ele só tem 23. 5, que é a espermátide. 5 representa uma espermátide com 46 cromossomos. Da mesma forma, a espermátide aqui já sofreu meiose aqui, então ela só tem 23 cromossomos. Se a gente olhar no nosso slide, ó, a espermátide aqui, ela sempre vai ser 23 cromossomos. 2, que é esse bonitinho aqui. 2 representa um espermatócito primário com 46 cromossomos. Vamos lembrar aqui que o 2, ele é espermatogônia. Ele ainda não é espermatócito. Então, ele está errado. Lembra da figurinha aqui, ó. Ele aqui, ele vai ser espermatogônia. Nossa, tá difícil o povo entrando agora. Aí, por último, nós temos aqui 1, representa uma célula germinativa com 46 cromossomos. Verdadeiro, é a célula mãe aqui que dividiu em mitose, que ela é 46 cromossomos. Vamos olhar no nosso desenho? Primeira célula aqui, ó, 46 cromossomos. Sofre mitose e continua 46.
Então, era só vocês seguirem o slide, né? Para tirar a dúvida dessa. Então, a resposta correta era a que a 1 representava uma célula com 46 cromossomos. E aí, vocês acertaram? Escreve para mim no chat. Como é que foi essa? Da professora, eu não lembro mais. Lembra não? Ó, para a segunda VA, vocês anotam assim, ó, questão de Mendel tal. Aí você escreve, resposta que eu marquei foi tal. É assim, Tá eu tô tentando lembrar aqui, não consigo. Mas eu acho que se eu não acertei, eu cheguei perto. Lembra de anotar, tá, gente? Para vista de prova da segunda VA. Certo? Por enquanto, vocês acham que acertou? Vamos para a próxima? Alguém tem dificuldade nessa? Vamos lá. 2. Relação sexual, ou coito, ou cópula, ou sexo vaginal são termos que se referem à penetração da fricção do pênis ereto na vagina. Biologicamente, este ato tem a finalidade da reprodução das espécies, mas frequentemente é usado como forma de propiciar intimidade, prazer físico e emocional aos parceiros. E a concepção de novos seres não só não é desejada, como inclusive é deliberadamente evitada. A natureza, contudo, atua tão fortemente nesse sentido dos objetivos que, por sua vez, faz advir uma gravidez, apesar de todas as medidas adotadas em contrário. O ato sexual, em muitas espécies animais, é precedido por uma sequência de atitudes comportamentais bem definidas, como observado na espécie humana. Do ponto de vista biológico, a relação sexual vaginal cumpre a finalidade de reprodução. Neste caso, o caminho percorrido pelo espermatozoide no órgão ou estrutura feminina, até que se complete a fecundação do ovócito, está representado por qual sequência? Pessoal, quem errou essa aqui é porque não leu o enunciado. Teve gente que colocou epidídimo, canal deferente útero. Lembra que aqui está falando no órgão feminino. Qual é o caminho do espermatozoide na mulher? Não tem nada de canal deferente aqui, certo? Nada. Então, teve gente que foi lá e colocou essa parte, porque não fez a interpretação correta. Vamos relembrar qual que é? Oxe. Peraí, deixa eu achar uma figurinha bonitinha. Aqui. Então, só para a gente lembrar. Espermatozoide entrou na vagina, passa pelo útero e vai até a tuba uterina. Então, qual é o caminho percorrido? Vagina, útero e tuba uterina, tá? Ele entrou pela vagina, passou pelo útero e chegou na tuba uterina, ok? Essa estava fácil, não dava? O que vocês acharam dessa? Quem errou, errou por falta de atenção. E teve uma galera que errou, que colocou epidídimo. Muita gente, mas sabe por quê? Porque não leu o enunciado da questão. Então, lembra, gente, muitas perguntas, se você não leu o enunciado certo, devagarzinho, você vai errar. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos para a próxima? Gametogênese.
é o processo que leva à produção dos gametas. Na mulher, os gametas são produzidos nos ovários, enquanto que nos homens são produzidos nos testículos. O processo de gametogênese na mulher é chamado ovogênese. Já no homem, espermatogênese. Mas para que ocorra a fecundação, deve ocorrer o processo de fecundação, onde o espermatozoide percorre o corpo da mulher até chegar ao encontro do óvulo. Aí eu falei assim, presta atenção, explique a função de cada uma das estruturas. Teve gente que só citou os gominhos e não explicou a função. Então, só para vocês lembrarem, era para colocar o nome e explicar a função. Outra coisa, algumas pessoas colocaram vários nomes nessa 2, mas vamos lembrar aqui, ó. 1, vagina. Teve gente que colocou entrada vaginal, parede vaginal, eu considero, tá? 1 é vagina. O 2, aqui, ó, é útero, parede uterina. Teve gente que colocou endométrio. Eu até considero um desses 3, ok? Para quem colocou aqui na 2. A 3 é a tuba uterina. Lembra que a tuba, cada pessoa só tem uma tuba. Que a tuba passa de um lado até o outro, né? E em cada extremidade da tuba tem o ovário. Um ovário esquerdo e um ovário direito. E a tuba passa de uma extremidade para outra. Igualzinho no slide que eu ensinei vocês, que está lá na plataforma. 3, 4 aqui é o ovário, que a gente já falou sobre ele. E 5 aqui é o colo do útero, né? Teve gente que colocou musculatura uterina. Eu também considerei, mas lembra que essa parte aqui é colo do útero. Então, 1, vagina. 2, útero. 3, tuba uterina. 4, ovário. 5, colo do útero. Tá certo? Professora, se nessa resposta aí a gente estiver errado, que nem eu tiver acertado as outras, mas errei esse número em 3 aí, coloquei fundo do útero. Vai estar totalmente errada a resposta? Não, você vai acertar, ela vale 1,5, você deve tirar, aqui são 5, então você acertou 4 vezes 3, você vai tirar 12 nela. Ah, tá. Certo? Beleza. Onde você tirou o fundo do útero? Professora, Foi só eu não, a maioria colocou. Aí vocês colaram um do outro, né, e se lascaram. Não, professora, um passou. Agora todo mundo comentando que colocou assim. Um passou pro outro e os outros nem para olhar no slide, né, os bonitos. Lembra que o slide estava escrito lá bonitinho, no mesmo lugar. Ninguém teve a curiosidade de estudar. Aí um foi lá, né, e contou pro outro. Aí eu achei engraçado que teve um que mandou um recado para mim, né? Assim, professora, a 3 eu estou com muita dúvida. Isso na segunda, na hora da prova. Aí eu respondi, falei assim, qual é a estrutura? Aí ele veio e falou assim, um colega meu me disse que é tal coisa. Eu falei, então agora você resolva com seu colega, né? Agora, onde que vocês tiraram o fundo do útero? Porque olha só, o que é o fundo do útero? Presta atenção onde está a seta. Existe o fundo do útero, sim. Aqui, ó. Opa, cadê? Pera. Onde será que eu abri, gente? Ah, na prova. Aqui. Acabou com meia-noite agora, professora. Aqui é o fundo do útero. Ó, fundo do útero é o útero. O útero tá aqui, ó. Olha onde a seta tá. Em cima. O útero é aqui. Então, aqui eu considerava endométrio, fundo do útero e útero na seta 2. Agora, a seta 3 não tem como ser o fundo. Onde ela tá, gente? Ela tá em cima. Certo? E é a ligação de uma tuba na outra. Não tem como ser o útero. O útero não tá na tuba. Sei de onde tirar isso, não, professora, mas tô decepcionada comigo mesma. Pois é. Ai, ai. Ui.
Se vocês olharem aqui, ó, a tuba passa de um lado para o outro, ó, em qualquer imagem. Vamos ver outra aqui. Aí, tuba uterina, de um lado para o outro. Ah, minhas imagens aqui estão histológicas. Aqui, que eu queria mostrar. Ó, tuba, corpo. Ah, não, isso aqui, corpo. Isso é figura de aluno. Corpo. Istmo. Não, gente. Figura não tá boa, não. Corpo. Ah, aqui tá tudo bonitinho. Tubuterina. Mas é isso. Então, aqui eu considero várias coisas, ok? Eu vou considerar endométrio, fundo do útero na 2 e útero, ok? Nossa, tem gente que tá muito atrasado. Então, vamos para a próxima. Alguma dúvida nessa, gente? Professora, só repete a Tuba sequência da uterina. numeração. Numeração. 1, vagina ou canal vaginal, né? Algo relacionado à vagina aqui. 2, útero ou fundo do útero ou endométrio, né? Eu considerava os 3. 3, tubo uterina. 4, ovário. 5, colo do útero. Anotaram? Vocês lembram Sim, que trompa nem existe mais, hein? Não existe trompa de falópio mais, é tuba uterina. E olha que eu ainda considerei nas minhas correções de quem copiou de alguém que estava trompa de falópio. Lembra que é tuba uterina. Bora lá. Próximos. Vocês tinham que abrir o slide, né? Aí vocês vão pesquisar do nada no que o colega colocou e dá isso. A espermiogênese é o processo de formação dos gametas, ou seja, dos espermatozoides. Diferentemente da oogênese, a espermatogênese é contínua durante a vida do adulto. Esse processo ocorre nos túbulos seminíferos, os quais estão enovelados no interior do testículo. Abaixo, são características de fase da espermatogênese humana, 4 afirmativas. Então, nós veremos quais essas afirmativas estão corretas. Lembrando que é o mesmo desenho aqui, ó, que está lá no nosso slide, que eu expliquei na aula. É a mesma dinâmica, ó. 1. Espermiogênese. Não existe divisão celular, sendo que cada espermatogônio aumenta, originando a espermatócito. Gente, espermiogênese é a divisão celular, né? Então, essa já estava errada de cara, porque ela fala que é sem divisão celular. 2. Período germinativo. Ocorre divisão mitótica que dão origem à espermatogônia. Vamos ver? Período germinativo. Ocorre a mitose que dá origem à espermatogônia. Verdadeiro. Então, a 2 é a primeira verdadeira. 3. Período de crescimento. Ocorre a diferenciação de espermátide e espermatozoide. Crescimento. Olha onde é espermátide e espermatozoide. Período de diferenciação. O de crescimento, tá? É quando a gente tem a espermatogônia que vira espermatócito. A espermátide e espermatozoide é período de diferenciação. Então, está errada. A 3. A 4, período de maturação. Ocorre diversas divisões meióticas, sendo que cada espermatócito
dá origem a 2 espermatócitos, né? Que, ao sofrer meiose, por sua vez, originam 4 espermátides. Vamos ver? Período de maturação, onde um espermatócito dá origem a 2, e depois a espermátide. Vamos ver? Período de maturação, onde 2 espermatócitos dá origem a 2 em 4, ó. 1, 2, 1, 2. Para depois dar origem ao espermatozoide. Correto. No mesmo desenho do slide. Então, as corretas são a 2 e a correta é a 4. Então, qual seria a alternativa? Apenas a acertativa 2 e 4 são corretas. E aí, vocês acertaram essa? Oxi! Nossa, 7h30. Como é que foi essa? Pessoal, vou pedir para a galera que está entrando agora, 7h20, né? A gente já está com quase 1 hora de aula. Vocês perderam muita coisa. Depois assistir a gravação e tentar evitar, né? Para que vocês não fiquem perdidos nas próximas aulas. Vocês entenderam essa? Então, era o mesmo slidezinho que está lá, né? Era só vocês ir olhando o que acontecia em cada fase, ou na atividade. Vocês lembram que tinha uma atividade de vocês, que eu pedi para vocês falarem sobre as fases da espermatogênese, e depois eu pedi para vocês falarem as fases da ovogênese, né? Eu pedi para vocês, era a mesma coisa. Qual que era a haploide, qual que era 46, qual era 23. Certo? Ok? Nessa, vocês têm dúvida? Beleza, Rafa, depois assiste, tá? Para você não ficar perdido na próxima aula. Só para você entender a parte que eu já passei. Eu acho que a gente já está na... Deixa eu ver. 4. Depois vocês assistem para a galera que entrou agora. Tá bom? E aí? Mais alguma dúvida nessa? Podemos seguir? Não? Então, vamos para 5. A gravidez na adolescência teve uma queda de 17% no Brasil, sendo dados preliminares do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, do Ministério da Saúde. Em números absolutos, a redução foi de cerca de 660 mil nascidos vivos, de mães entre 10 a 19 anos em 2004, para 555 mil em 2015. A região com mais filhos de mães adolescentes é o Nordeste, mais de 180 mil, seguidos da região Sudeste, depois da Norte, depois da Sul e, por último, Centro-Oeste. As mães de a mais de meio milhão de adolescentes do Brasil e nos Estados Unidos ficam grávidas a cada ano. Elas precisam de um aconselhamento sem julgamentos, porque elas estão emocionalmente sensíveis. É isso que mostra uma declaração política da Academia Americana de Pediatria. Considerando, então, essas características de métodos para um adolescente, devemos citar alguns métodos contraceptivos para o adolescente. Então, lembra, a gente não está falando de um adulto, a gente está falando de um adolescente. A. Dispositivo circular de látex ou silicone, colocado no colo uterino, que é o diafragma, que atua como um obstáculo mecânico, impedindo acesso ao espermatozoide ao interior do útero e também ao contato de DST. Gente, o diafragma, ele não impede o contato de DST. Lembra que ele tem que ser colocado o espermicida com a bisnaga para matar os espermatozoides.
só que ele não protege contra doença sexualmente transmissível. Então, essa está errada. Ok? B. Métodos hormonais gonadotróficos sintéticos, que é a pílula anticoncepcional, é capaz de impedir o desenvolvimento e a maturação do folículo ovariano, além de tornar o útero um ambiente inóspito para o espermatozoide. Já pensou se a pílula transformasse o útero num lugar inóspito para o espermatozoide? Lembra que o que ela faz é evitar a ovulação. Certo? Vocês estão entendendo essa? Tá beleza? Tá indo? Então, seguimos. C. Uma bolsa cilíndrica de poliuretano transparente e macia, que é o preservativo tanto masculino quanto feminino, e é colocada no interior da vagina e que atua como um obstáculo mecânico à entrada de espermatozoide e protege contra DST. Lembra, gente, que a gente falou 1 milhão de vezes, é a camisinha mesmo, o método mais aconselhado ao adolescente, principalmente porque evita, porque é uma barreira mecânica, mas também evita contra DST, né? Então, essa parte aqui é muito importante. Essa aí eu lembro. Oi, Jéssica. Você lembra? Eu lembro que eu Peraí. Amor, me dá uma A. Essa vocês lembram, né? Não tem dúvida nenhuma. Ai, que bom, porque tem gente que errou. Bora para a próxima aqui. Dispositivo de plástico revestido de cobre ou hormônio. DIU. Colocado no interior do útero por um médico. Ele atua como obstáculo químico e também mecânico para os espermatozoides, que não conseguem alcançar as tubas uterinas. Vamos lembrar que ele não deixa, né, o espermatozoide ir para a tuba, mas o de cobre ou hormônio não é aconselhado a ser colocado em adolescente. Lembra que a gente falou várias vezes, que eu dei o exemplo meu para vocês, que às vezes nem o adulto pode colocar o DIU, porque vai depender do quanto o útero é desenvolvido, né? Então, o DIU não é uma opção para adolescentes, ele é uma opção para mulheres aí que às vezes já tiveram um filho, ou para mulheres, né, que elas já têm um útero bem desenvolvido. E lembrando, né, que esse obstáculo químico e mecânico para o espermatozoide, que não consegue alcançar a tuba, na verdade, né, ele barra para ele não alcançar. E a E é nenhuma das alternativas. Então, a resposta correta era a camisinha. Alguém errou essa? Essa tá beleza? Puxa aqui, essa tá de boa. Alguém tem dúvida nessa? Quer que eu explique alguma coisa? Podemos seguir? Então, vamos lá. Seguindo. Próximo. Em 1902, Theodore e Sonten postularam independentemente que os cromossomos eram não somente portadores de unidades hereditárias, mas estiveram organizados de modo que os lugares diferentes dos cromossomos correspondessem aos traços hereditários específicos. Boveri fez examinando o comportamento desse cromossomo na divisão, né, formando as gametas, e sublinhou como este era congruente com os resultados de Mendel, que é o pai da genética. Isto formou a base da citogenética, que descreve a estrutura, a função e a herança dos cromossomos. O processo de formação do gameta são a base da reprodução. Então, gametas são veículos de transferência de genes para a geração seguinte, por meio da reprodução. Lembra que o gameta é o óvulo, né, e o espermatozoide. Dessa forma, a gametogênese é o fenômeno biológico de formação do espermatozoide no homem e o ovócito secundário na mulher. Lembra que ele só é chamado de óvulo quando ocorre a fecundação.
O estágio de desenvolvimento em que encontra o gameta de um recém-nascido do sexo masculino e do sexo feminino, respectivamente, essa aqui eu queria que vocês relembrassem das nossas primeiras aulas. Lembra que eu falei que a mulher, ela só vira ovogônia, né? Primeiramente, dentro da barriga da mãe, elas são folículos ali dentro, bonitinho, que somente quando ela chega na puberdade, que é os 13 anos, né, quando ela fica menstruada a primeira vez, que começa a ocorrer o processo de formação. E que no homem não, é tudo dentro da barriga da mãe, certo? Só para a gente relembrar. Por que isso? Porque no homem ocorre a partir da espermatogônia. Vamos ver aqui? Ó, o primeiro que é feito, aqui, período germinativo é dentro da barriga da mãe. O primeiro que surge é uma espermatogônia, bonitinha aqui. Já a mulher, primeiro ela tem as células germinativas, para depois ela entrar no período. Eu queria aquele que tem um útero, sabe? O desenho. Espermatogênese. Aqui, ó. Primeira coisa, ele tem os folículos aqui ovarianos, bonitinho. Esse folículo, ele vai passar aqui pelo maturação, né, que é o folículo maduro, bonitinho, para depois começar as divisões com a ovogônia. Então, a primeira coisa que é formada é o folículo, né, dentro da barriga da mãe. Quando que vai ocorrer isso aqui, esse período germinativo? Quando a mulher entra na primeira menstruação. Então, aqui, o estágio do desenvolvimento em que encontra o gameta de um recém-nascido do sexo masculino é a espermatogônia, como a gente viu na fotinha. E o que entra para o sexo feminino, o primeiro que vai aparecer é o ovócito primário aqui, já na primeira fase, que é o período de crescimento. Por quê? Porque no período germinativo dentro da barriga, a gente vai ter o folículo aqui, que vai formar a ovogônia. Então, nós temos ovogônia aqui só dentro da barriga, mas a gente vai ter o ovócito primário, sendo o primeiro período de crescimento. Já no homem, a gente já vai ter a espermatogônia. Então, era letra D, espermatogônia e ovócito primário. São eles que estão no recém-nascido, ok? Lembrando que espermátide não, lembrando que esse nenhuma correta também não. Então, era a D. Alguém errou essa? Como é que tá? Era só olhar no mesmo desenho, Flávia. Mesmo desenho, Flavinha. Daquele do slide, né? Vocês lembram que eu falei que a mulher, ela só vai entrar nesse período quando ela entra na puberdade, né? E aí, só depois da puberdade que ela começa a liberar, e ela começa a liberar os óvulos. Por isso que mulher, né, tem aquele período, né, até a menopausa, que é quando para de ocorrer a ovulação. Foi da primeira aula nossa de espermiogênese e ovogênese. Esta. Próximos. 7. A espermatogênese é um processo completo que pode ocorrer continuamente, durante todos os dias. Cerca de 100 milhões de espermatozoides no testículo. Sobre o processo de formação dos espermatozoides humanos, analise. Então, a gente vai ver cada uma delas para analisar. Vamos voltar no nosso desenho. Era esse que a gente estava, que é o do slide, né? Então, olha só. No período de maturação, cada espermatócito, pela divisão da meiose, produz 2 espermatócitos, 2. Os quais, pela divisão, originam 4 espermátides. Vamos ver no nosso desenho?
eu tenho um período onde ele vai ocorrer aqui, ó, a primeira divisão, onde um espermatócito produz 2 espermatócitos, que vai produzir a espermátide. Então, ela está correta. Ó, origina-se 4 células denominadas espermátides. 4 células denominadas espermátides. Lembra que tudo está nesse desenho, tanto que eu pedi para vocês 1 milhão de vezes para vocês olharem o desenho. Em toda a aula eu falava para vocês, presta atenção no desenho. 2. Para cada espermatogônia, que é uma célula diploide de 46 cromossomos, são formados 4 espermátides, tendo 23 cromossomos. Vamos ver? Para cada espermatogônia, aqui está a espermatogônia, bonitinha, são formados um espermatócito, que ele é formado em 4 espermátides. Ops, cadê aqui? Então, para cada espermatogônia, são formados 4 espermátides aí no processo. Ok. O processo de diferenciação das espermátides em espermatozoide denomina-se espermiogênese. Yes, aqui, ó. O processo de formação da espermátide para espermatozoide se chama espermiogênese. Eu até passei na atividades para vocês essa pergunta, né? Então, ela também está correta. E a 4, no período de crescimento, a espermatogônia transforma em espermatócito 1, vamos ver? Período de crescimento, a espermatogônia transforma em espermatócito 1 verdadeiro. Então, estava toda a resposta no desenho, da mesma forma que as outras questões. Então, qual seria a alternativa correta? Todas as alternativas aqui, todas as 4 afirmações estão corretas. Ok? Então, todas estão corretas. Como é que vocês saíram nessa? Esta, beleza? Vocês viram que era só olhar no slide? O mesmo slide, né? O mesmo slide da aula, aquele mesmo que eu expliquei nas 3 aulas. Eu sempre mostrei para vocês no esqueminha, né? Então, era nesse slide. Certo? Então, todas as alternativas estavam corretas. Bora para a próxima? Tem nada não, Flávia. Na segunda VA você fecha. Gente, ó, lembra? Não desespera, não. Vocês têm 3 pontos de atividades, talvez, 3 pontos, porque teve gente que postou atividade para mim, faltando um monte de questão, achando que eu não ia ler. Teve um aluno que postou para mim uma atividade que tinha 3 questões minhas e no restante tinha questão de outro professor, para tentar, né, colocar lá um pouco a mais. Então, assim, eu corrijo tudo, gente. Eu leio um, por isso estou demorando um pouquinho sair o esquema, certo? Alguns de vocês já têm atividades corrigidas, mas eu não terminei tudo. Então, assim, né? Para quem colocou a questão e ela não estava totalmente correta, eu ainda considerei, porque você tentou. Agora, para quem deixou faltando um monte, vocês perderam uns décimos. Mas, vamos lá, vocês têm 3 pontos aí de atividade, 7 pontos da prova. Vamos dizer que você vai com 50 de média. Professora, eu vou com média vermelha na primeira VA. Beleza, começa a fazer as atividades da segunda VA, porque a segunda VA você vai ter que tirar 70, né? Você vai ter que tirar os 3 pontos das atividades e vai ter que tirar 40 na prova. Então, assim, não é difícil, ok? Certo? Como que é o cálculo? Para fazer a média de primeira VA, é só você somar, né? A média de primeira VA você soma. Então, por exemplo, 3 pontos de atividade, 7 pontos de prova. Você tirou 2 de atividades e 4 de prova, você está com 6. Aí, na prova de segunda VA, você tirou lá 3 e 5, você está com 8. O que você vai fazer? Você vai pegar os 6 da primeira VA vezes 0,4
e depois você vai pegar o 8 da segunda VA vezes 0,6 e somar. Vai dar a média tem que ser 60, certo? Galera do primeiro período, entendeu? Pra galera aí que entrou agora? Então, é assim, ó. Isso. Média de primeira multiplica por 0,4. O sistema multiplica sozinho para vocês. Média de segunda VA multiplica por 0,6. Lembrando que eu estou falando da média, já é tudo somado, tudo bonitinho. Então, vamos lá. Carla tirou, vamos lá, primeira VA. Carla tirou 2 nas atividades e 6. Vamos por 5, tá, Carla? 5 na prova. Qual média que ela vai? 70 de média na primeira VA. Então, a Carla está com 70 de média na primeira VA. O que ela vai fazer? Ela vai fazer 70 vezes 0,4. Alguém faz aí para mim? Vai dar 28. Alguém que está fácil, faz aí para mim enquanto eu digito o restante aqui da Carla. 28. 28, né? Então tá certo. 2,8. 28, é. Né? Então, ela está com 2,8 de média. Ok. Isso é média final. Aí, a Carla foi lá e tirou 50 na prova de segunda VA. E ela tirou 30 nas atividades de segunda VA. Quanto que vai ser a média da Carla de segunda VA? 80, porque é somado. 80. Média de prova de segunda VA. Beleza. Só que na segunda VA, eu pego essa média e multiplico por 0,6. Alguém pode, por favor, multiplicar aí? 48. Então, 4,8. Ok. Então, a gente vai pegar 28, que foi a média da primeira, mais 4,8, que foi a média da segunda. E essa média, o sistema já faz direto. Então, aqui é 6, 4, 5, 6. Ela está com 7,8 de média. Média final. Passou muito bem, porque a média tem que ser acima de 60. Entendeu, Carla? Entenderam, galera do primeiro período? Vocês ainda não fizeram essa conta? Então, lembra, tá? Como que é a média de primeira? A somatória das atividades e da prova. Beleza. Como que é a média de segunda? Somatória de atividades e prova. Só que a média de primeira, o sistema multiplica por 0,4. E a média de segunda, o sistema multiplica por 0,6. E soma. Quando ele soma, você tem que ter 60 de média. Tudo bem? Então, não se desespere caso você saia mal nessa prova. Na segunda VA, você consegue muito, tá? É igual a galera que está fazendo aqui o segundo, terceiro período, por exemplo. Né? Quando eles fizeram genética semestre passado, a primeira VA foi um arraso. Eu tinha 190 alunos, eu acho que eu tive uns 50 notas entre 5 e 6. E aí, na segunda VA, o povo tirou de letra, porque estudaram. Começaram a prestar mais atenção na parte de interpretação de texto, né, e etc. A Alessandra entrou agora, né, Alessandra? Você entrou atrasada na aula, né? Então, respondendo a Alessandra. Professora, não entrei não, mas só que tô aqui. Uai, então como que você não sabe isso, menina? Uai, é porque assim, professor, se eu tiver tirado menos na atividade, isso que eu quero saber. Vou responder de novo para vocês. Eu não consegui terminar de corrigir as atividades, nem a prova. São 190.
Ah, Então, pensei que era só a prova que tava corrigindo. eu tenho Ah, até dia entendi. 3 para terminar isso. Então, vocês calma aí, Tá certo? bom, obrigada. Aí, quando eu terminar tudo, eu vou mandar para vocês, tá? Quando eu terminar tudo, eu vou mandar para vocês assim. Povo, eu vou mandar para vocês assim, povo, tá prontinho. Aí eu mando para vocês, tá? E aí falo para vocês assim, vocês têm até meia-noite para olhar a prova hoje. Aí eu abro a prova bonitinha. Aí vocês vão olhar, falar, eu errei essa, eu acertei essa. Atividade, gente, respondendo a Alessandra aí, algumas pessoas já têm todas corrigidas. E tem outras que só tem 3, tem outras que só tem 2. Porque pensa, olha só, eu passei 4 atividades para vocês. São 196 atividades 1, 196 2, 196 3, 196 4 e 196 provas. Então, assim, por isso que está demorando um pouco, tá? Mas vai dar certo. Todas as notas são lançadas no portal, bonitinha, para vocês. Deixa eu mostrar para vocês onde vocês vão. Ah, não, senão eu saio da prova, tem que continuar a prova, né? Eu mostro para vocês, vamos terminar a prova e eu mostro onde vocês clicam para saber a nota. Diga, Kathleen, Deixa eu perguntar. perguntem. Porque eu saí da sua aula passada um pouquinho mais cedo. Eu tinha entendido que podia entregar, acho que até hoje. Não, que era preferível entregar no dia ou até segunda para não acumular, que a senhora falou, né? Aí os meninos falaram que foi até que era só até domingo. Os meninos não assistiram a aula, Kathleen. Ah, então eu estou certa, né? Você está certa, porque eu falei o quê? A atividade tem data para vocês se organizarem, mas ela não vai fechar. Quando você postar, ela vai aceitar a sua atividade a partir daquela data. Então, não está fechada, vocês podem postar. O que eu pedi? Em mim, porque eu enviei hoje, né? A minha. Aí uma menina tinha perguntado porque ela estava com problema no sábado para enviar. Eu falei, você tem até o dia que a professora fechar, mas não é só até domingo. E todo mundo falando que só era até domingo. Eu falei, não é não. Vocês lembram que eu expliquei? Eu falei, eu vou colocar uma semana, porque na outra semana eu já passo outra. Mas cada um vai fazer de uma forma. Lembrando que não era para deixar acumular, mas está aceitando ainda, para quem não fez, tá? Certinho? Kathleen? Alessandra? Mais alguém com dúvida, gente? Mais alguém com dúvida? Vamos? Não, professora. Obrigada, viu? Por nada. Pela informação. Ale, dúvida, Cristiane, Ellen, a galera, os 100 que estão online e não conversam comigo. Podemos voltar para a prova? Eita. Beleza? Então, todo mundo entendeu como que é a nota, né? Todo mundo entendeu como que é a nota? Beleza. Se alguém não entendeu do primeiro período, pede para mim lá no privado que eu gravo um áudio bonitinho para você entender. Se precisa, a gente faz até um vídeo para vocês entenderem. Porque eu sei que quando a gente entra na faculdade, a gente fica perdido e aí os outros não ensinam a gente direito. Pode perguntar que eu ajudo vocês, tá bom? Alguém me perguntou assim, professora, todos os professores, eu acho que foi a Alessandra ou foi alguém ali em cima, ou foi a Flávia? Perguntou assim, todos os professores, alguma coisa. Então, mas os outros professores também, sim. Nós, todos os professores, temos até dia 3 para lançar a nota da prova e atividades no sistema, certo? Por quê, gente? Porque até hoje tem gente fazendo prova. Prova de segunda chamada é hoje, certo? Então, assim, tudo que vocês precisarem, perguntem. Vocês sabem que eu ajudo vocês até quando não é minha disciplina. Tá bom? Voltamos? Seguimos? Bora lá. Então, essa aqui era todas as alternativas corretas. 8. Vamos lá. Explique sobre os 2 métodos contraceptivos cirúrgicos. Mas aí eu pedi para você falar da eficiência, falar dos riscos e falar se ela era reversível ou não. Teve gente que colocou sobre a eficácia, teve gente que falou se é reversível ou não, mas não falou do risco.
Esse risco aqui eu considerei um monte de questão das provas que eu já corrigi. Então, teve gente que falou que o risco era a mulher se arrepender, que o risco era o homem arrepender. Sim, eu considerei. Teve gente que falou que o risco da vasectomia era a partir do momento da cirurgia eles começarem a ficar sem camisinha e ainda tinha um resquício de espermatozoide e engravidar. Teve gente que falou, né, que a mulher poderia ter alguma infecção. Então, eu considerei um monte de coisa nos riscos, mas teve gente que não escreveu sobre os riscos. Então, vamos lá. Laqueadura de trompas. Trata-se, né, de uma cirurgia feita na mulher, que corta o amarre, impede a passagem do óvulo. Dessa forma, ocorre a relação sexual, o espermatozoide não encontra o óvulo, evitando a fecundação. A mulher não precisa usar outros meios para evitar a gravidez. Eficácia de 100%. Esse método não protege contra a doença sexualmente transmissível. Então, esse aqui é um dos riscos, ó. Essa pessoa colocou um risco. E é um método irreversível. Ok. Respondeu tudo. Vasectomia. Trata-se de uma cirurgia feita no homem, cortam a massa e os canais deferentes. Desta forma, os espermatozoides não são produzidos. Na verdade, não é que eles não são produzidos, ele não é encontrado com sêmen, né? Não são expelidos na fecundação. Esse não são produzidos aqui não está correto, não. Evitando a gravidez. A eficácia é de 100%, não protege contra DST e é irreversível. Ok, né? Aí, eu considerei um monte de respostas de vocês. Teve gente que escreveu para mim 25 linhas nessa questão. Muito mesmo, né? Cássia, não tem, na maior parte dos livros, né, diz que a laqueadura e tanto a vasectomia são métodos ainda irreversíveis, principalmente pelo Sistema Único de Saúde e etc. Tem alguns novos procedimentos que eles tentam reverter a cirurgia, mas quando é feita a amarração, quando não é feito o corte, né? Que tem gente que só faz o corte e separa. Teve outros que só amarram. Aí eles tentam fazer a desamarração, se existe essa palavra, e eles tentam colocar essa parte. Mas, normalmente, quando isso ocorre, o método, ele passa a ter um monte de problemas, então, normalmente, se fala que ele é irreversível, ok? Por isso, porque eu tenho o corte ou a amarração, e, normalmente, quando desfaz essa amarração, não volta a ser como era. Sim, pode ser o risco cirúrgico, que era o risco da anestesia geral, pode ser o risco de infecção. Então, eu considerei um monte de coisa. Podia ser esse risco da DST depois. Então, eu fui lendo a de vocês e puxei o risco que vocês pensaram. Agora, tem gente que nem colocou o risco, aí perdeu nota. Certo? Alguém tem dúvida nessa, gente? Essa tá beleza? Podemos seguir? Se alguém tiver dúvida, abre aí o áudio, pergunte, que eu te ajudo. Tá beleza? Laura, Alessandra, Flávia, Sérgio, a galera aqui tá caladinho. Beleza? Então, seguimos para 8? Professora, Oi. e se a gente colocou assim que não tinha nenhum risco, você considera? Não, porque eu já perguntei para você se tinha risco. Eu precisava de, no mínimo, um risco. Né? Tá. Mas é porque eu acho que eu coloquei que não tinha risco porque era uma cirurgia tranquila e tal. Mas a gente tem o risco, por exemplo, do pós-operatório, né? A gente tem o risco da depressão, do arrependimento, ou a gente tem o risco do antes da cirurgia, então tem um monte. Vocês lembram que eu falei para vocês que um dos maiores problemas que a gente tem é a pessoa ter arrependimento?
Tem uma galera que faz e arrepende, que eu falei para vocês assim, vocês lembram, gente? Eu falei para vocês assim, vocês lembram que tem muita mulher e tem muito homem que faz, por isso que tem uma idade mínima, que é no mínimo 45 anos para poder fazer, para que essa pessoa possa não arrepender, ou que essa pessoa já tem um filho para não arrepender, né? E é igual a Maria Célia colocou, né? Tem os riscos do pós-operatório, qualquer um. Uma anestesia, né? Uma infecção. Então, assim, tem muita coisa que vocês podiam colocar. E olha que eu considerei pra caramba. Eu considerei a parte psicológica, eu considerei o pós-operatório, eu considerei a parte de DST, né? Do pós. Então, assim, tudo tem risco, tá? E aí, olha o jeito que eu fiz a pergunta. Eu já pedi para vocês colocarem para mim, fale sobre o risco. Eu não perguntei se tinha risco, já era para vocês não errarem, para não falar que não tinha. Certo? Então, era isso. Eu tentei ainda te ajudar, hein? Bora para a próxima? Mas é normal, gente. Primeira VA é desse jeito mesmo. A gente deixa passar umas coisinhas assim, que na segunda você fala, não erro mais nunca. Bora para a próxima? 9. Por volta da 16ª à 20ª semana de gestação, o feto já possui um número de óvulos que terá durante toda a vida. Neste período, ao redor de 6 a 7 milhões de óvulos. Depois, esse número começa a cair, de acordo com o médico que estuda isso. Ao nascer, a mulher já perdeu 80% dos óvulos. Estima-se que uma menina, quando nasce, tenha nos 2 ovários entre 1 a 2 milhões de óvulos. Ovogênese é o processo de formação das gametas femininas, ou seja, leva à formação do óvulo. Esse processo ocorre no interior dos ovários e demora anos para completar. Os ovócitos imaturos iniciam seu desenvolvimento ainda na fase embrionária. Essa aqui era a resposta de uma das questões lá de cima, hein? Porém, seu completo desenvolvimento ocorre apenas na puberdade, quando o ovócito secundário é liberado. A ovogênese é composta de 3 etapas. Quais são elas? Vocês lembram de uma pergunta que perguntava? Vocês lembram de uma pergunta que falava lá sobre o homem e a mulher ainda na fase de desenvolvimento? Tá aqui, ó. A resposta estava todinha aqui nesse parágrafo, ó. Que os ovócitos imaturos iniciam ainda na fase embrionária, mas só na puberdade. Para quem prestou atenção, a resposta estava aqui, né? Então, a ovogênese é composta de 3 fases. Vamos ver aqui no nosso bonitinho? A gente pode usar aqui nosso período, aqui é a espermatogênese. Espera. Ovogênese. Não. Cadê aquela bonitinha? Aqui. Nós temos período germinativo, período de crescimento e período de maturação. Período de multiplicação, que é de crescimento, e maturação. Lembrando que essa aqui, gente, se vocês assistirem a aula, na hora que vocês leram a letra A, que fala de associação e amadurecimento, você já sabia que eu nunca falei isso. Quando vocês vissem remodelagem, você ia ver que eu nunca falei essa palavra. E quando vocês vissem ampliação e adaptação, vocês veriam que eu também nunca falei essa palavra. Então, o mínimo era aquela atividade que eu passei, perguntando as fases, ou você olhar no desenho do slide, né? Então, era essa aqui, multiplicação, crescimento e maturação. Acertou? Essa deu certo? Isso, Giovana. Tem pessoas que eles pedem, né, para fazer um termo de responsabilidade quando a pessoa vai fazer uma esterectomia, né, uma vasectomia e tal, antes do período de 45 anos, mas você tem que ir até no cartório para pedir autorização, e se a mulher nunca teve filho, se o homem nunca teve filho, passa por trâmite jurídico, não é só o termo, não.
tá? Aí eles podem fazer. Gente, estava de graça e teve gente que errou. Pois é, era aquela questão na atividade que eu pedi, eu acho que era a última questão da atividade 3, que eu falava assim, fale as fases da ovogênese, né? Vamos para a última? Um dia histórico e um tremendo passe à frente. Foi com essa manchete que a revista Dare anunciou em 1960 o lançamento de um contraceptivo oral no mercado alemão. Tudo havia começado em 1950 nos Estados Unidos, onde feministas haviam se unido para investigar uma pílula contra a gravidez, eficácia e barata. Gregory aceitou o desafio. Esse cientista, ele trabalhava às escondidas, porque em 1965 era proibido. Ele alegou tratar de uma pesquisa para avaliar os sintomas da menstruação e encerrou seu trabalho 5 anos depois. No dia 18 de agosto de 1960, lançou o novo produto no mercado americano, o E9-10. Na Alemanha, a pílula apareceu apenas em 1º de julho de 61, quando foi lançado pela Inovar, né, que é a do Ciclovir, de outras aí que já surgiram depois. Eram pequenos comprimidos verdes, com bula, naturalmente, e vinha a indicação para aliviar os sintomas desagradáveis da menstruação. Mas após a evolução, também se criou a pílula de emergência, conhecida como a pílula dia seguinte, que é uma contracepção de emergência, como o próprio nome já diz, que deve ser utilizado em emergência. Sobre a pílula dia seguinte, responda. Ela pode impedir a ovulação ou anidação, que é quando gruda, né, o embrião no endométrio após a fecundação, pois ela contém altas doses de hormônios. Verdadeiro. Vamos ver o que está errado nas outras? Não deixa formar um endométrio gravídico. Lembra que eu falei que todo mês o endométrio ele é formado? E quando não engravida, ele é liberado naquele sangue da menstruação. Então, todo jeito ele forma. Certo? C. Não causa nenhum efeito colateral. Pensa. Tanto que a gente falou sobre isso. D. O ciclo menstrual vai manter regular nos meses seguintes, sendo que vai aumentar o fluxo, né? Então, vai ter vários distúrbios. Então, o fluxo vai ser irregular. E os efeitos colaterais se limitam a dor de cabeça e náusea e pode ser tomado sem restrição pelas mulheres depois de relações desprotegidas? Não, né, gente? Então, sem restrição, você toma uma por semana, certo? Então, é essa aqui, ela vai impedir a ovulação ou a anidação do zigoto, né, para a fecundação, porque ela tem grandes doses de hormônios. Essa tava beleza? Essa tava legal? E olha, Sérgio, acostuma, porque na segunda VA vem um monte de texto falando de tecidos. Grandes textos. Essa aí, ela estava mais fácil, né? Porque a gente está falando aí de pílula dia seguinte. A gente falou que ela é algo que ela aumenta o fluxo. Tem mulher que depois que toma fica uns 2 meses menstruando todo dia, ou para, então desregula tudo, né? E aí? O que vocês acharam da prova em si? Tinha alguma coisa na prova que não foi dada em aula? Tem alguma questão que vocês queiram questionar, que eu explique de novo? Como estão? Tá beleza? Tudo no conforme? E aí, pessoal, então só para lembrar para quem entrou depois, tá? Por que não está aparecendo a nota para vocês? Porque para mim, né, eu deixei um pouquinho para a gente fazer a vista de prova, para ver se ia cancelar alguma questão, que eu teria que fazer a divisão de novo de nota. Na hora que eu finalizar a correção, que eu não consegui terminar tudo,
eu vou mandar para vocês falando assim lá no grupo. Pessoal, a prova está disponível. Aí vocês vão clicar lá e abrir a prova disponível, a nota para vocês. Então, na hora que vocês olharem aí a nota, né? Vocês podem abrir lá feedback. Eu não sei se a palavra é feedback ou se é correção. Vai aparecer lá para você um lugarzinho que você clicar. Aí aparece sua prova para você olhar o que você acertou ou não. Mas aí a revisão, obrigada, Bruna. E aí à noite ela fecha. Então eu vou avisar vocês, ela vai ficar aberta um dia inteiro até meia-noite, tá bom? Por que não está aberta ainda? Porque eu não corrigi tudo, certo? Milena, eu acho que sim. Até antes da pandemia era, né? Mas é bom você confirmar, porque eu não tenho certeza. Ok? E aí eu quero saber agora. Só para quem não sabe, eu não sei se minha plataforma é igual a de vocês. Para quem quer saber nota, clica aqui assim em notas. É assim também a de vocês? Não, Não? Porque para mim, quando pelo eu quero menos a minha não. quando eu quero ver a nota de vocês, normalmente é assim, né? É Então, não sei assim, explicar. professora. É E tem assim? como ver também lá na primeira VA, clica lá, vê a nota da prova. Aí nessas notas, vê tanto da atividade quanto da prova. Então, quando vocês Mas é só se clicarem... o professor liberar, né? porque eu não liberei ainda, né? Mas quando vocês clicarem em nota, vai estar aqui assim, ó. Vamos pegar o caso da Adriana aqui, da Adri. Então, vai estar aqui, atividade 1, a nota, que é de 0 a 5, a 2 de 0 a 10, 0 a tanto, a 4 e a primeira VA, certo? Aí nós já temos a da segunda VA que está aberta aqui. Então, essas aqui vão estar todas preenchidas, ok? Todas essas. E aí, a somatória dessas 4 aqui com a prova já é a média. Onde que vocês vão achar essa média? Lá no TOTS, certo? Só que nós temos aqui hoje 100 e... Deixa eu ver aqui, peraí. Nós estamos aqui hoje com 192 alunos. Eu mandei uma lista que está faltando 72 nomes para a secretaria incluir para mim. Então, tem alguns alunos que, mesmo eu lançando, não vai aparecer ainda, mas na plataforma vai, tá? Então, para vocês não ficarem ansiosos, todas as notas vão estar na plataforma aqui, nessa que vocês clicam. Ok? Por enquanto? Todo mundo entendeu? Então, assim, por que não está aparecendo para vocês? Porque eu não terminei de corrigir, certo? Finalizando a correção, a gente tem até dia 3, mas eu vou tentar finalizar amanhã, se tudo der certo, tá? E aí, eu finalizando, eu aviso. Quero saber como é que tá a cabeça de vocês. Por quê? Porque nós vamos começar uma matéria nova. Nós vamos começar com semana gestacional, com mórula, glástula, blástula, organogênese. Entre a primeira semana de gestação, segunda, terceira, quarta. E aí, a gente vai falar tudo sobre essa parte gestacional. Isso é uma aula, é toda a parte de desenvolvimento fetal. É muita informação na aula, certo? Porque aí a gente finaliza a embriologia e na outra aula a gente já começa a histologia, começa a ver tecidos, certo? Eu quero saber como é que tá a cabeça de vocês depois da prova. Se a gente começa a matéria nova agora, vocês vão conseguir assimilar depois de tanta informação da prova. Como é que tá aí? Conversem comigo. Abre aí, coloca para mim aí no chat. Vocês estão de boa? Professora, Oi. a Maria Célia, a internet dela caiu e ela não está conseguindo entrar de novo na aula, tá? Tá. Obrigada, Cris. Por nada. Oremos é legal. De Professora, manhã... Oi, Gel. eu tenho uma dúvida. Sobre a atividade que você passou sobre a primeira atividade da segunda VA, a gente comenta sobre ela a partir do momento que você lançar a nota ou qualquer dúvida, a gente Não, pode pode perguntar. Pode perguntar. Já está aberta, né? E aí, assim,
que dia que eu vou fazer a correção dela? É igual foi na primeira VA. Na véspera da prova eu faço a correção e a revisão. Mas toda vez que vocês quiserem saber sobre qualquer questão, pode perguntar, tá bom? Em qualquer aula. Quer Tá perguntar bom. agora? Eu queria saber sobre a 3. Eu não entendi. Era pra gente diferenciar a clara do ovo com a gema. A clara do ovo. Vocês lembram E a qual é gema o nas nome da aves. substância? Vitelo. Albumina. Albumina, né? A clara. Hum. E a gema, o vitelo. Era para você diferenciar as duas. Ah, então tá bom. Era isso. Obrigada. Professor, então eu vou te falar a verdade. Essa daí eu entendi super errado, então. Qual, Breno? É justamente a que ela tá falando, da clara do ovo. Eu até tava Mas pensando em perguntar sobre ela. Deixa eu te falar, eu tenho que ler a atividade, porque vocês falaram aí, eu não sei como que eu pedi certinho. Se É foi porque, só assim, que eu coloquei, assim, se fosse assim, diferenciar a clara do ovo da gema do ovo. Aí eu coloquei que a gema, ela é amarela, que ela tem mais gordura, tem mais carboidrato, e que a clara não, entendeu? Tá errado, não. Agora, se a gente puxar a parte embriológica, a clara, ela é a partir da albumina. E a gema, a partir do vitelo. É a parte embriológica. Né? Você pode acrescentar aí no finalzinho da sua. Entre parênteses. Mas tá certo. Ok? Agora, para quem colocou só vitelo e albumina, também tá. Um é formado por vitelo, o outro é formado por albumina. A clara tem mais proteína, menos carboidrato, menos gordura, lipídios, e a gema já é rica nisso. Certo? Não tem problema. Os dois estão certos. Desde que você coloque entre parênteses aí, que é vitelo e, tá? Albumina. Mas vocês podem perguntar quando é assim. É igual alguém me perguntou sobre a 10, vocês viram que eu coloquei lá no grupo? Respondendo sobre a 10? Quando for assim, perguntem, que aí eu jogo lá no grupo. Quando eu vejo que um tem dúvida, eu vou jogando, tá? Tem mais alguém com dúvida em alguma dessas? Era isso mesmo. A 10 vocês viram, né? Que a 10 era porque tava lá assim, alantoide, placenta e tal. E em cima tava répteis, anfíbios, mamíferos, aí era para colocar na frente. Qual tem alantoide? Ah, réptil e tal. Qual tem isso? Esse e esse. Ah, qual tem placenta? Esse. Certo? Essa vocês entenderam, né? Ok. Então, olha só, pessoal. Podemos começar agora a matéria nova. Não, nós já ainda é 8h14, a gente ainda tem 1 hora de aula. E podemos fazer igual de manhã, que os meninos estavam desesperados por causa da prova, porque muita gente saiu mal. E eles pediram para fazer a atividade, né, uma pesquisa antes de eu ensinar essa parte da semana que vem. Para eles chegarem da aula já sabendo o que é a matéria em si. Então, eu vou perguntar para vocês. Se vocês quiserem, eu passo para vocês hoje, para vocês pesquisarem. Vai ficar aberto, tá? Antes que vocês perguntam. Mas quem puder ler antes da aula, quem quiser pensar antes da aula, vocês podem fazer. É uma atividade que vale 1 ponto. Ela é grande, porque é a parte final da embriologia. Posso passar agora e dar essa 1 hora para vocês fazerem. E aí você já descansa a cabeça fazendo. Não é matéria nova, certo? E semana que vem, às 18h40, a gente inicia a matéria nova. Mas lembrando que vai ser 18h40 às 21h20. Por quê? Porque é tudo matéria nova. E vem blástula, glástula, mórula, organogênese, ectoderma, mesoderma, endoderma. Então, é muita informação. Eu preciso que vocês venham bonitinho, cabecinha fresca, e não faltem a aula que vem. Para na hora que eu perguntar para vocês assim, ó, qual que é a dúvida de vocês nisso? Vocês possam me responder. Vocês que sabem. Olha só. Deixa eu pegar a questão.
essa atividade aqui, eu passaria ela na semana que vem. Acho que não vai tudo. Espera aí. Eu vou passar na plataforma também. Não, gente. Tô falando que vocês têm que fazer hoje, não. Certo? Vai ficar aberto para vocês até na véspera da prova. Vou colocar aqui na plataforma para vocês, para quem quiser fazer. Essa atividade aqui, ela equivale à aula que eu vou dar semana que vem, ok? Então, quem quiser esperar a aula, pode. Quem quiser fazer antes, pode, tanto faz. Hoje, no matutino, os meninos preferiram não ter matéria nova após a explicação da aula. Porque quando a gente começar, a gente vai fazer até o final. Isso foi um pedido deles, por isso que eu falei para vocês se vocês queriam. Mas como eu vi que muita gente quer continuar, então vamos continuar, ok? Então, essa atividade 2 aqui vai ser a atividade da semana que vem. Quem quiser fazer antes já está na plataforma, ok? Lembrando que ela vale 1 ponto. Então, ela vale mais que as outras atividades, ok? Certinho? Espera. Vamos lá. Professora, deixa para semana que vem. Vou dar uma olhada aqui nos recadinhos, porque eu achei que vocês iam estar cansados também. Mas eu vi que a maioria falou que era para ter aula. Bora lá. Todo mundo falando no chat para deixar para semana que vem. Não entendo vocês, não. Sério mesmo. Porque é melhor, professora, que emenda tudo. Eu acho que ninguém falou aí não, hein? Que hoje. Será? Falou, hein? Falou que como que faz a não. atividade sem ter tido aula? Olha lá, ó, tudo virou casaco, ó. Professor, boa Vocês noite, Welles. são O muito povo, doidos. todo mundo tá dizendo aqui para semana que vem. A senhora tem que olhar o chat direito. Eu protesto isso daí, que a senhora tem que olhar o chat direito. Ah, eu tô olhando. Pois é, a galera, todo mundo tá dizendo, semana que vem, professora, pelo amor de Eu Deus. tô olhando, Anderson. Vai, professora, por mim, poderia continuar na aula, normal, e bota atividade para quem quiser responder. Não faz, não vai acrescentar conteúdo? Vai, mas o importante é estudar. Pessoal, vamos lá. Temos ainda 1 hora de aula, ok? Bora. A atividade está lá, quem quiser adiantar, pode adiantar. Quem não quiser, pode não adiantar, que normalmente a gente faz isso quando a turma ela é em consenso, ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala em embriogênese, quando a gente fala de formação de embrião, vocês estão vendo minha tela? Vocês estão vendo o slide? Sim. Sim? Então, quando a gente começa a falar sobre a parte embriológica,
a gente começa a falar a partir do momento que ocorreu a fecundação, onde o espermatozoide entrou no ovócito. Então, a partir desse momento, ele vai ocorrer, então, a fecundação. Quando nós vimos que tem embriões formados, que o óvulo entrou no espermatozoide, ocorreu, então, uma reprodução, formou uma célula-ovo, que foi a união de 2 indivíduos da mesma espécie, que vai gerar um novo indivíduo. Desta forma, o espermatozoide vai colocar o seu material genético aqui no ovócito, que vai ser chamado ali nesse processo de óvulo. Então, quando os dois se juntam, lembra que é 23 cromossomos com 23 cromossomos, eles vão formar uma célula-ovo chamada de zigoto. Quem é o zigoto? É o novo ser. Ele vai ter 46 cromossomos. 23 da mãe, que veio do óvulo, e 23 do pai, que veio do espermatozoide. E aí, nós falamos, então, da gravidez, que é inicialmente quando a mulher vai ter aí uma quantidade de hormônios modificadas. Então, a gente vai ter aí a progesterona numa quantidade maior, nós vamos ter aí o estrogênio numa quantidade muito grande, nós vamos ter aí a gonadotrofina coriônica, que é o HCG, que ele só vai ser encontrado quando a placenta começa a ser criada, então por isso que as mulheres fazem o exame do HCG para saber se está grávida, porque só vai aparecer ali. E a somatomotropina, que é o HSS, ou HCS, tá certo? Então esses aqui, ó, eles só irão aparecer quando tiver um feto na barriga da mãe. Progesterona e estrogênio sempre vai ter. Mas esses dois aqui é só quando ocorreu a fecundação. E aí, os testes de gravidez, eles vão detectar esses 2 hormônios aqui. Então, esses 2 testes, né, esses 2 hormônios, eles saem normalmente nestes testes, para verificar a quantidade desse hormônio que ele é encontrado. Então, ele vai medir a quantidade do HCG na urina da mulher. Então, a mulher, ela faz o xixi, né, aqui na fitinha, ou nesses aqui mais chiques, na ponta, e aí tem uns que você coloca num potinho, com ele mergulhado, e você vai verificar a quantidade aí desse hormônio na urina da mulher, para verificar se está grávida, ou já faz direto o exame de sangue. Pode ocorrer, né, aí, essa gravidez normalmente, com um embrião só ou com 2 embriões, né, que são os gêmeos. Pode ocorrer, nessa fase, vários exemplos de malformações, né, devido a vários fatores teratogênicos. Quem já fez genética comigo, lembra que vocês fizeram uma pesquisa para a segunda VA, que falava sobre todas as doenças com malformações. Síndrome de Down, que é malformação no cromossomo 21. Síndrome de Klinefelter, que é no 23. A síndrome de Patau, né, que é Patau, que é no cromossomo X. Então, era verificado cada uma das malformações aqui nessa fase de formação do embrião, nessas divisões aqui, ela não ocorre da forma correta. Para iniciarmos em si a parte da embriogênese, preste atenção nesse nome. Nós já falamos de gametogênese, que nós tínhamos a espermatogênese e nós tínhamos a ovogênese. A partir de agora, acabou isso, já estão formados e já viraram o cigoto, né, que é o espermatozoide com o óvulo junto. Aí, agora, nós entramos na embriologia. Então, a coisa, eu quero que vocês tenham em mente, prestem muita atenção. Ó, prestem muita atenção. Nós temos aí a parte da embriologia começada agora. Então, tudo que vocês viram foi para a formação das gametas. Então, agora entrou no embrião. A embriologia, praticamente, ela vem a partir de agora, certo?
Então, quando ela entra, quando ela começa, ela vai começar a falar do zigoto de agora para frente, certo? Ok? Até aí tá beleza? Vocês estão conseguindo assimilar? Tá indo? Eu tô tentando falar mais devagar. Ok, tá de boa. Ok? Então, bora. Se eu estiver falando rápido, vocês falam. Então, nós vamos iniciar aqui a fase da embriogênese. E aí, o que é a embriogênese? É o desenvolvimento do embrião dentro da barriga da mãe. Esse processo, ele vai iniciar quando o óvulo fecundado começa a se dividir. Quando ele se divide, nós estudamos na aula passada os processos de clivagem. Vocês lembram? Que primeiro ele dividia em 2, dividia em 4, dividia em 8, dividia em 36. Vocês lembram da aula passada? Que eram os tipos de ovos, né? Que a gente estudou. Então, era esse processo de multiplicação aqui, né? Que ocorre a diferenciação das células. Então, a embriogênese é o estudo do zigoto, que foi formado quando ocorreu a fecundação, até o dia do nascimento dele. Existem 3 estágios principais da embriogênese. O primeiro é a clivagem ou segmentação. O que é isso? É a fase de divisão. O segundo é a fase da gastrulação, que é quando inicia a formação da estrutura, que já vai grudar lá no útero. E a terceira é a fase da organogênese, que em si ela começa a formar os órgãos. Anotem para mim isso aqui, por favor. Anotem esse slide aqui, por favor, no seu caderno. Quando vocês terminarem de anotar, me avisa para eu poder passar. Eu preciso desse slide no caderno de vocês, que eu vou perguntar agorinha se vocês precisam de ter ele. Me avisem, hein? Não esquece de me avisar, não, gente. Pronto, professora, ela tá falando no chat. Pronto? Seguimos. Espera aí, professora, só um momentinho, terminando. Tirem uma foto aí para facilitar para vocês copiarem.
Deixa eu tirar e mandar lá no grupo. Bora lá, pessoal. Então, agora nós vamos falar novamente da clivagem, que foi aquela parte que eu iniciei na aula passada, e vamos seguir nos 3 estágios de vocês, ok? Então, o que é a clivagem ou a segmentação? Para os meninos da enfermagem primeiro período, alguém, por favor, escreve lá para a Rádila que eu voltei a dar aula, que eu não consegui escutar áudio, tá? Só para ela sair e entrar de novo no Moodle, que ela vai conseguir. Alguém pode falar lá para ela, por favor? Que ela está me mandando áudio e eu não consigo escutar, que eu voltei a dar aula, né? Então, vamos lá. Clivagem ou segmentação. Após 24 horas, então, ocorreu a fecundação de manhã, e aí, vamos dar o exemplo que foi à noite. E em torno de 24 horas, o zigoto, ele começa, né, a dividir. E ele vai dividindo, e vai dividindo, e vai dividindo. E aí o zigoto sofre algumas clivagens, que são algumas divisões que são sucessivas. São várias divisões que ocorrem. Então, tinha uma célula, virou 2. Tinha 2, virou 3. Tinha 3, virou 4. Tinha 4, virou 8. Tinha 8, virou 36. Então, ele vai dividindo. Então, novas células aparecem, certo? Quando a estrutura ela tem em torno de 36 células, ela forma uma estrutura chamada mórula, que na aula passada eu mostrei para vocês. É a morazinha, ó. Começou a dividir em 1, dividiu em 2, que dividiu em várias, e ela forma a estrutura que é a mórula. Por que que ela se chama mórula? Vamos lá. Mórula. Então, mórula, porque ela parece uma amora. Então, ela é uma estrutura que ela é totalmente maciça. O que que significa isso? Que ela não tem buracos, ela é maciça, certo? Ela é toda maciça. E aí, essa estrutura da mórula, ela parece uma mórula amora. Ó, ele faz a comparação do fruto da mora para mórula. Para vocês entenderem de uma forma estratégica, né? A primeira estrutura aqui é a mórula, toda fechadinha, cheia de células divididas. E essa mórula, ela começa a ter aqui uma cavidade central, para ela formar essa estrutura aqui, que é ela quem inicia a formação aí do feto em si. Né? Então, essa estrutura, ela vai transformando em outras estruturas. Quando a gente falar de mórula, eu quero que vocês lembrem que é o formato da mora.
que ela é uma estrutura totalmente maciça. Então, quando ela se torna essa estrutura totalmente maciça, a gente vai observar aqui que ela teve esse embrião aí de algumas células. Após 7 dias, vai precisar de 7 dias para o embrião chegar até o útero. Então, quando ele chega lá, ele já está em outro formato. Então, ele inicia na divisão, bonitinha, chamando aqui de segmentação ou clivagem, formou a mórula. Essa estrutura começa a ter uma cavidade aqui no meio, que forma um blastocisto, que é esse aqui. Esse aqui é uma foto mostrando como ocorrem os estágios. Então, aqui acabou de ocorrer a fecundação. Ele inicia aqui o processo de junção do óvulo com o espermatozoide, no material genético aqui dentro. Dividiu em 2, dividiu em 4, né? Dividiu em 8, dividiu aqui, formou uma mórula. E essa mórula começa a iniciar essa cavidade aqui no meio, que vai virar o blastocisto. Então, olhando aqui bonitinho, só para vocês entenderem, lembra que o espermatozoide entrou para encontrar o óvulo aqui na tuba uterina. Aqui os espermatozoides tentando entrar no óvulo, ó. Um monte de espermatozoide tentando entrar no óvulo. Isso aqui ocorreu todas as fases, ó. Folículo, né? Que virou folículo secundário, que virou ovócito 1, que virou ovócito 2, né? O ovócito ocorreu aqui a ovulação, o ovócito entrou aqui, ocorreu a fertilização e ele virou óvulo. Entrou o espermatozoide no óvulo, virou zigoto, bebê já. O zigoto começa a se dividir em 2, divide em 4, divide em 8 e forma a mórula, com 36 células. Beleza. Por enquanto, isso aqui tudo está ocorrendo dentro da tuba uterina. Aí ele vai começar a ter essa cavidade no interior da mórula e ele vai formar aqui o blastocisto, que é ele quem vai vir para a parede uterina, para grudar na parede uterina e aí sim começar, né, a formação fetal. Então, essa parte aqui que ocorre, tá? Ela demora alguns dias para que isso ocorra. Então, esses dias, normalmente, ele vai demorar em torno de 7 dias. Demora 7 dias para ele chegar aqui no útero e ocorrer a fecundação. Então, tem gente que acha, eu engravidei, teve a relação no sábado e acha que está grávida na terça. Vai lá fazer o beta, não vai dar. Porque lembra que ele vai sair o resultado só quando começar a ter a formação aqui da placenta? Quando tiver o bebê? Então, isso ocorre em torno de 7 dias depois. Por isso que não adianta fazer o exame. Oi. Esse processo de divisão chama clivagem? Clivagem ou segmentação. É aquele que eu ensinei na aula passada. Tá bom. Clivagem ou segmentação. Segmento é quando você tira um pedaço e vira outro, né? E clivagem é quando você cliva, você corta, né? E ele multiplica, certo? E aí, esse período, então, que leva isso aqui, ó, ele vai ocorrer em torno de 7 dias. Então, a gente encontra aí, né? A gente vai estar encontrando, nesse caso, a pílade seguinte também atuando aqui. Lembra que ocorreu a fecundação aqui? Às vezes ela impede essa formação do zigoto aqui, do espermatozoide entrar, e aí ela evita com que ocorra a clivagem ou que ocorra a nidação. O que é nidação? Nidação é quando o blastocisto aqui, ele gruda na parede do útero. Quando ele faz isso aqui no útero, e se chama nidação, que é quando ele gruda ali para isso. Então, a pílade seguinte, ela evita essas fases aqui em alguns momentos, ok? Certo? Alguma dúvida? Tá dando para assimilar?
por enquanto. Nidação, professora? Nidação eu não explico ainda não, mas eu vou explicar de novo. Nidação é o processo que gruda, né, o blastocisto no útero. Então, é chamado de nidação, mas eu vou explicar ele um pouquinho mais para frente, tá? É só o processo que ele veio da tuba e grudou. Rávila, você tá aí, né? Você podia ter me chamado primeiro. Pedir para os meninos me chamar. O HCG, ele é principalmente quando o útero começa, né, é chamado de útero gravídico. Por quê? Porque quando ele grudou ali, né, no endométrio, ele já começa a iniciar a placenta, os anexos, igual a gente viu na aula passada. Então, ele já vai estar mostrando. Então, é a partir do 7º dia, né, Karine? Então, a partir do 7º dia. E aí, é aconselhado fazer esse exame só depois de 15 dias. O HCG, normalmente, antes desses 15 dias, não vai ser muito legal, não. Certo? Gente, a gente não fez intervalo. Eu libero vocês um pouquinho antes, tá? Podemos seguir sem intervalo? Vamos mais uns 15 minutinhos. E aí, eu libero vocês. Tá bom? Que eu tenho outra aula depois de vocês também. Minha televisão é tão doida, gente. Vocês estão escutando? Ela ligou no Simpson. Eles tudo cantando. Ai, ai. E aí, aqui é o processo de nidação. Olha só. A estrutura que veio, né, lá da tuba uterina, ela gruda aqui, ó, no endométrio. Então, esse grudar da estrutura na parede do útero, aquela grudando, é chamado de nidação. É a implantação, né, daquela parte que já passou por mórula, chegou em blástula, ela passou e ela grudou. Ao grudar aqui nessa parede, certo? É chamado de nidação. Eu vou deixar para a próxima aula essa parte aqui, porque eu tenho que ensinar para vocês o que é sinciciotrofloblasto, e eu tenho que ensinar para vocês o que é citrotrofloblasto. Se eu explicar hoje, vocês vão chorar. Tá? Por quê? Porque é sincifonotrofloblasto, eu preciso explicar cada parte, porque são os dois que fazem esse processo do grudar e não deixar com que o feto seja expelido durante aí a gestação. Então, nós vamos na primeira fase hoje, que é esse processo aqui, ó, da ovulação, fertilização, a primeira clivagem, a segunda clivagem, a terceira clivagem, formou mórula. Mórula começa a criar uma cavidade interna para formar um blastocisto. Nós vamos parar aqui, mórula e blástula. Por que isso? Porque eu tenho que ensinar para vocês algumas partes que agora só entram os nomes mais difíceis para vocês. E aí, a gente vai entrar na semana gestacional, né? E aí, a gente vai falar sobre cada uma das semanas. Porque aqui, ó, fase da mórula. Se a mórula não foi bem feita, vai ocorrer uma teratogênese, que é uma má formação, vai ter um risco aqui de ter uma anomalia. Se ocorrer nessa fase, microoftalmia. Aqui, ó, a criança nasce com glaucoma, com problema. Aqui é a orelha dele, aqui é uma fenda labial. Então, agora a gente vai falar, se passar aqui, retardamento mental. Se for aqui, tubo neural, normalmente não anda. Então, essas partes aqui a gente vai falar dos períodos críticos na aula que vem, ok? Então, essa parte aqui de ectoderme, mesoderme, endoderme, tá tudo nas questões que eu já passei, que tá lá no Moodle, tá? E aí, a gente vai falar da organogênese na aula que vem. A gente vai falar da gastrulação na aula que vem. Porque dentro dele a gente fala de ectoderma, endoderma e mesoderma. E eu acredito que vocês não vão fixar mais nada disso hoje com esses nomes. Então, nós vamos parar na primeira fase. Lembra que eu falei que são 3 fases? Clivagem, a gente fez clivagem até mórula.
Aula que vem gastrulação e depois organogênese. Ok? Certo? Descolamento da placenta não é o embrião saindo tudo, não, né? Pode ser pelo endométrio, tem um monte de sintomas. Pode ser porque o útero é muito baixo, pode ser que a formação dessa nidação não ocorreu, pode ser porque os sincifonotrofoblastos não foi produzido da forma correta, então tem um monte de causas, certo? Existe, Isabela, existe deficiência que impede o embrião de grudar. Normalmente, né, essas deficiências podem ser hormonais, mas acontece muito a endometriose, que na hora que ele gruda no endométrio, o endométrio descama e espelha o embrião, né? Toda vez que o endométrio chega para fazer a anidação, toda vez que o zigoto vem, né, já em blastocisto para fazer a anidação, o endométrio começa a descamar pela endometriose e espelha. Então, tem alguns fatores, sim. Mas não que ela nunca pode engravidar. Existe hoje algumas formas aí de se fazer o tratamento, né? Quem tem endometriose faz tratamento, tem gente que tem endometriose e engravida normal, e tem gente que faz o tratamento com a inseminação já direto, né, no útero, e não passa por todo esse processo aí dos 7 dias, ok? Ô, Bruna, eu deixo os slides quando eu finalizo, então hoje eu ainda não vou deixar não, tá? Porque tem... Quer ver? São 45 slides, senão o aluno começa a me perguntar coisa lá da frente e desespera quando ele vê a matéria. Aí eu só coloco o slide quando a gente finaliza. Ok? Ver se tem mais alguma pergunta. Vou deixar o último slide. Tem outra aula agora. A atividade está aberta, mas não tem data para entregar ainda, ok? Se vocês fizerem ela durante a semana, vocês não deixam acumular. Se vocês quiserem esperar terminar a aula para fazer, esperem e deixa para outra semana. Semana que vem eu não vou passar atividade, porque essa que está aí é da semana que vem. Certo? Gravação não sai hoje, gente, porque eu tenho outro Meet, ele demora, ele deve sair umas 4 horas da manhã. Ok? Certinho? Quem quiser essa matéria, está no livro que eu postei para vocês. Está lá na plataforma, aquele livro completo. Certo? Todo mundo entrou pela plataforma, né? Então, vou terminar de corrigir as provas de vocês nas madrugadas da vida, antes do dia 3. Aviso vocês que ela vai abrir. Combinados? Hashtag beijinho, boa semana para vocês. Segundou, né? Se cuidem, cuidado, por favor, usem máscara. Para de Boa sair. noite, professora. Boa Com Deus. noite. Vocês param de ficar andando, aglomerando. Professora, posso fazer uma pergunta para Diga. a senhora? Não sei se Pode. dá a hora de fazer essa pergunta. Diga, Thiago. Eu estava na igreja ontem, né? Aí o pastor, o pregador, ele falou que a esposa dele estava com gestação diabética. Diabética. Aí o que é isso? Por que ocorre isso? É porque quando ela iniciou a gestação, o nível de glicemia dela diminuiu. Então, a glicose diminui ou ela sobe. Então, tem pessoas que elas adquirem diabetes após a gravidez. Porque aí ocorre uma modificação no nível de glicose no sangue. Então, ela começa a quebrar mais carboidratos que vira açúcar. Então, tem gente que tem a glicose muito alta, que chega próximo aí a uma pré-eclâmpsia, a ter problemas sérios aí,
E tem pessoas que a glicose abaixa tanto que tem que tomar insulina todos os dias na gravidez. Então, assim, tem os dois casos, tá? A gravidez, ela engravidou, aí começa nos 2 primeiros meses, essa glicose ou aumenta muito ou diminui muito. E aí ela vai ter problemas aí para segurar a diabetes até o final da gravidez. Entendeu, Thiago? Ah, tá. Obrigado, professor. Pode ser alimentação. A causa pode ser alimentação. Ela comeu muito carboidrato e tal. Agora pode ter causa congênita. A mãe dessa mulher do pastor pode ser diabética, pode ter caso de diabetes na família. Então tem um monte de causos. Certo? Ah, então são vários fatores no caso, então, para acontecer a Muitos diabetes fatores. gestacional, né? Muitos fatores. E muito mesmo, porque assim, pode ser estilo de vida, pode ser fator de família, então tem muita coisinha, tá? Tá bom, professor, muito obrigado. Eu acho, Tiago, quando ela chegar no médico, o médico vai fazer aquela anamnese, ele vai perguntar se tem caso na família, se isso e aquilo, e faz os exames e busca se é congênito, se veio de família, ou se é dela mesmo. Tá bom? Tá bom. Então, beijo. Vou parar a Beijo, gravação. professora. Boa noite. Boa noite.